Você já passou pela situação do cliente dizer para você, olha, tem um outro estúdio aqui que faz esse mesmo pacote de imagens pela metade do preço. É frustrante, né? Isso é o que eu chamo de guerra de preços. Hoje eu vou te mostrar como sair definitivamente dessa armadilha e conseguir cobrar aí o preço que realmente vale os seus renders, preços realmente lucrativos pelo seu trabalho. Se faz sentido para você essa conversa, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu trago para você conteúdos sobre negócios especificamente para o mercado de render arquivista. Eu sou o Robson Calaça e no Business do Render eu ajudo donos de estúdio a terem negócios mais lucrativos e previsíveis sem precisar depender aí de uma guerra de preços, ficar brigando sempre pelo preço mais baixo. Se você está cansado de ficar perdendo contratos para estúdios que fazem preços muito menores que o seu ou ter que ficar justificando o seu preço, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar exatamente o porquê isso acontece e estratégias práticas para que você consiga vender os seus renders pelos preços que eles realmente valem. Vem comigo! A guerra de preços é o pior lugar em que você pode estar com o seu estúdio. Simplesmente, se você está competindo apenas por preço, o cliente não está vendo valor no teu negócio e isso é um problema bem grave do ponto de vista de negócios. É melhor você perder uma venda para um estúdio melhor do que você do que perder uma venda para um estúdio que é simplesmente mais barato do que você. Se você está perdendo negócios para estúdios que estão cobrando 50% a menos do que você, isso é um sinal de alerta gravíssimo para o seu negócio. Por outro lado, se você é o estúdio que é quem cobra mais barato, ou seja, você está atrelando ao teu negócio os seus diferenciais apenas ao preço, isso também é um sinal de alerta para o seu negócio. Porque o teu estúdio, conforme ele cresce, o teu preço vai começar a ser definido e você vai ter uma margem mínima, ou seja, você vai chegar num ponto em que, olha, eu não tenho como vender um render a menos de R$2.000, eu não posso vender um pacote menor do que R$20.000. E vai chegar nessa situação e você vai precisar conseguir vender o seu render, colocar o seu trabalho no mercado dentro dessas faixas que são as faixas lucrativas para o teu negócio. Você vai ter que saber, então, lidar com valor e não apenas com preço. E eu vou explicar mais detalhes para você agora nessa aula de hoje, que é extremamente importante e eu tenho certeza que vai acrescentar muito para você. Então, fica comigo. A primeira coisa, então, para a gente entender como sair da guerra de preço, é a gente entender o motivo. O motivo de você estar perdendo negócios por preço, o motivo do cliente escolher outros fornecedores, basicamente, são dois grandes motivos. O primeiro motivo é o cliente não perceber o valor. Ou seja, o cliente está olhando para você e vendo apenas preço. Ele não está percebendo o valor do seu trabalho. Isso é gravíssimo. Tá? E é importante você entender, quando a gente fala que o cliente não percebeu o valor do seu trabalho, qual é a diferença entre preço e valor. No final das contas, os clientes nunca estão procurando o melhor preço. Eles estão procurando a melhor relação custo-benefício, a melhor relação preço e valor. E preço, então, é diferente de valor. Preço é quanto o cliente paga, é literalmente o custo para ele adquirir o seu trabalho. Valor é o que o cliente percebe e o benefício que ele recebe. Como assim o que ele percebe? No nosso trabalho, quando a gente vende um render, o cliente está comprando de nós uma promessa. Por quê? Porque o cliente não consegue ver exatamente o que ele vai receber enquanto ele está comprando. Se, por exemplo, o cliente está comprando um telefone, ele consegue ver o telefone, pegar na mão, usar o telefone e quando ele compra, ele recebe exatamente aquilo. No nosso caso, o cliente pode ver o teu portfólio, pode ver sobre a tua empresa, mas tudo que ele pode concluir é apenas uma percepção. Ele só vai receber de fato o que ele comprou de você, o render, no final do processo. Então ele vai ter que comprar de você, confiando que você vai cumprir o que você está prometendo. Por isso, quando o cliente entra em contato com você, ele está criando uma série de percepções. Olhando o seu posicionamento, que envolve sua presença digital, envolve sua identidade visual, envolve seu portfólio, envolve todas essas coisas, ele vai criar uma percepção. Essa percepção vai fazer ele entender se você é caro, barato, se você parece profissional, se você parece amador, se você parece uma empresa sólida. Isso tudo ele está percebendo. O seu processo comercial também faz o cliente ter uma percepção sobre você. Isso tudo influencia na percepção do cliente. Mas não só isso. Tá? O que mais envolve no valor? Envolve o que de fato o cliente recebe, o benefício que o cliente recebe. O benefício ele vai ter somente lá no final. O benefício que ele recebe está associado aqui literalmente às
tua forma de resolver as dores que ele está tendo, ou as dores dele, os objetivos desse cliente, o resultado que você vai gerar para ele lá no final, ou seja, se você está vendendo para mercado imobiliário, o resultado que o seu render vai gerar na campanha dele, o impacto visual que o seu material 3D vai gerar no material de campanha do lançamento. Não só isso, a experiência que você gerou para esse cliente durante o atendimento. Se foi uma experiência positiva, negativa. Então, o cliente nunca está buscando simplesmente o fornecedor mais barato. Ele está buscando a melhor relação custo e benefício, preço e valor. Ele quer pagar o melhor valor possível pelo melhor serviço. Se ele não está vendo valor no teu render, é porque ele não está enxergando diferenciais no seu estúdio. Ele não está encontrando motivos para contratar você. E é você quem tem que transmitir para o cliente quais são os motivos por que ele deve contratar você. Se você não tem diferenciais, provavelmente você comete um dos principais erros desse mercado, que é ancorar todos os diferenciais do seu estúdio apenas à qualidade. E qualidade do seu render é apenas um atributo de todos os atributos que os clientes avaliam antes de contratar um fornecedor. Qualidade é importante, ela só não é a única coisa que você precisa ter. Qualidade para o cliente também é diferente do que é a qualidade para você. Qualidade para o cliente envolve outros fatores, envolve a experiência que você gera para ele. Se você não tem diferenciais, se você não dá para o cliente motivos para contratar você, você acaba sendo só mais do mesmo. E como eu sempre digo, seus renders são iguais, ou seja, se o cliente, na percepção dele, olha dois estúdios diferentes e olha para aqueles renders e na cabeça dele ele entende que os renders são iguais e não tem nenhum outro atributo de comparação, o mais barato vai ser o melhor. Então, se o cliente está comparando você apenas por preço, ele com certeza não está vendo nenhum outro diferencial no seu trabalho. Se você é apenas bom e o cliente está comparando você com outro fornecedor bom, o mais barato para ele vai ser o melhor, porque ele não tem atributos, condições de se decidir por você. O outro ponto é porque você também não tem um processo, ou seja, o seu processo comercial, a sua forma de vender, não conduz o cliente a entender que você tem valor. O que acontece aqui? Você simplesmente, o cliente entra em contato com você, você simplesmente passa o preço para ele. Você não interage, você não faz nada, você está simplesmente considerando que por ter entrado no teu Instagram, o cliente concluiu todos os diferenciais que você tem. O cliente concluiu que você é a melhor opção. E não é assim que as coisas funcionam. Então, se você não tem um processo claro, o cliente também não percebe valor, porque você não está usando um processo desenhado para mostrar para o cliente que você tem valor. E o que vai acontecer quando você não consegue mostrar para o cliente o valor real do seu trabalho? Você vai entrar no modo justificativa. Modo justificativa é o que eu chamo quando você fala o teu preço para o cliente e o cliente fala para você, olha, mas achei caro. E aí depois que o cliente fala caro, é aí que você começa a justificar o porquê você cobra aquele preço. Ah, mas é porque nós temos uma equipe. Ah, mas é porque o nosso render, blá, 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 blá. Isso é você entrar no modo justificativa. Qual é o grande problema do modo justificativa? A partir do momento que você criou uma primeira percepção no cliente, ou seja, você já mostrou o teu preço para ele, agora você está no modo justificativa. Quem está no modo justificativa sempre está um degrau abaixo na negociação. Você nunca quer estar no modo justificativa. Então, o primeiro motivo que faz com que você entre nessa guerra de preços é porque o cliente não está percebendo valor no seu trabalho, no seu estúdio, no seu render. Por melhor que seja o seu render, você não está conseguindo transmitir valor. E isso acontece em todos os níveis de estúdio. Conforme o teu estúdio cresce, mais importante é você defender o seu valor. Pense que quando você estiver com o seu estúdio muito estruturado, você tem 20 pessoas no teu time, você fatura milhões de reais por ano, você trabalha com as maiores construtoras do Brasil, você acha que em uma concorrência, em uma construtora de grande porte, vai ter algum estúdio lá que a qualidade não é boa? Todos os estúdios lá vão ter uma qualidade boa. Então, se você não tem diferenciais para defender por que você tem que ser escolhido, simplesmente não vai ser porque você cobra muito barato que você vai vencer. Inclusive, você pode perder justamente por ser a opção mais barata num jogo de alto nível. Beleza? Mas não é só isso que acontece.
A segunda coisa, o segundo principal motivo que faz com que você entre numa guerra de preços é você estar trabalhando com um cliente desqualificado. O que significa isso, Robson? Olha só, os clientes, eles não são todos iguais. Os clientes são diferentes. Existem dentro do mercado diversas bolhas de clientes. Se eu pergunto para você assim, R$500 em um render, é caro ou é barato? Depende. R$500 para um arquiteto que está fazendo um projeto de interiores, que ele cobrou lá naquele projeto R$3.000, R$500 de uma imagem é caro. Ele não vai contratar uma imagem de R$500 se ele cobrou R$3.000 no projeto. Ele vai consumir a margem de lucro dele. Agora, R$500 em um render para uma construtora que está fazendo um empreendimento multimilionário de alto padrão é até barato demais. Então os clientes, eles não são todos iguais. Se você está tentando vender o teu render por um preço X, mas para o cliente errado, a chance de você vender é muito pequena, porque você está tentando persuadir um cliente que não faz sentido para o teu negócio. Olha só, não é todo mundo que pede proposta para você que faz sentido para o teu estúdio. Existem clientes que não fazem sentido para o teu estúdio. Você não tem que vender para todo mundo. E você também não deve tratar todos os clientes como iguais, porque eles não são iguais. Existem bolhas de cliente no mercado. E cada bolha de cliente vai ter uma precificação ali média, uma faixa de precificação. Tá? Não é uma regra exata, mas existe uma faixa de precificação. Tá? Você tem que saber aonde você está navegando para que você consiga trazer uma precificação estratégica. O teu estúdio não pode andar de maneira aleatória. Tá? Você tem que saber para onde você está indo. E entender em qual bolha de clientes que você está é o primeiro passo para você sair de uma guerra de preços. Tá? Se você está tentando vender para uma bolha de clientes que pode pagar um valor de R$500, você tem que atrair clientes que podem pagar R$500. Você tem que abordar, através de prospecção ativa, ações ativas, clientes que podem pagar esse preço. Porque se você vai abordar clientes que não podem pagar esse preço, a sua chance de ter negócios é muito menor. Para você entender melhor, cada bolha de cliente que vai ter lá a sua faixa média de preço, então ela vai ter lá o seu budget, que é, ou seja, quanto que essa bolha de clientes aqui pode pagar por um render? Tá? Quanto? Até qual que é a média, né? Qual que é a faixa que esse cliente pode pagar? Vai ter aqui um ticket médio que esse cliente contrata. Então, o ticket médio que uma construtora de grande porte contrata é diferente do ticket médio de uma construtora de médio porte, diferente do ticket médio de uma construtora de pequeno porte. Tá? Uma construtora de pequeno porte vai contratar lá um ticket de 30, 40 mil reais. Uma construtora de grande porte vai contratar 150, 200 mil reais. Veja, são realidades diferentes. São realidades completamente diferentes. E não só no preço e em quanto cada cliente pode investir, mas especialmente aqui no nível de consciência. O que é o nível de consciência? Uma construtora grande já sabe a importância de ter um render, já sabe como é contratar um fornecedor de render, já sabe a importância da qualidade, já contratou fornecedores de render, já sabe como é trabalhar com um fornecedor de render. Ou seja, ele tem um nível de consciência alto sobre o problema. Ela sabe que para resolver o problema de maneira eficiente, para cumprir prazos desafiadores, vai precisar de um estúdio estruturado. Ele não vai contratar qualquer estúdio, ele não vai contratar um freela aleatório que acabou de começar. Por quê? Porque o nível de consciência desse cliente é alto. Agora, uma consultora pequena é o contrário. Muitas vezes contratou, poucas vezes ou nunca contratou um serviço de render. Não tem alguém interno que vai cuidar disso, é o próprio dono da construtora que vai resolver tudo no meio de uma correria muito louca. Ou seja, esse cliente, ele não teve experiência suficiente para entender a importância de ter um estúdio maior, de ter um render melhor. Muitas vezes ele nem sabe quais renders ele precisa, o nível de consciência é muito menor. Então esse cara que não tem um nível de consciência para entender a importância de ter um bom estúdio de render, ele não vai estar disposto facilmente a investir um valor alto. Não só pelo valor que ele tem para investir, mas pela consciência dele. Tá? Seria um trabalho grande você elevar o nível de consciência desse cliente. O que mais que muda? O nível de exigência. A construtora pequena, ela não vai estar disposta a investir muito, porém, ela vai ter menos exigências do que uma construtora super grande. O prazo é mais maleável, a qualidade é mais fácil de você alcançar o que ele espera. Agora, uma construtora de grande porte vai ter projeto maior, prazo menor, a qualidade exigida mínima já é alta, então são vários fatores aqui.
as dores desses clientes são diferentes, né? Então a construtora pequena é o próprio dono que resolve tudo. Esse cara tem pouco tempo, a dor dele é diferente do gerente de projetos de uma mega incorporadora que só foca em resolver isso. É totalmente diferente. Os objetivos também são diferentes. Apesar do objetivo final ser o mesmo, vender apartamentos, vender unidades de apartamentos, os objetivos menores ali de prazos, cronograma, qualidade esperada, são diferentes. Então você precisa saber em qual bolha de clientes você está, porque se você está tentando vender para clientes desqualificados, obviamente que a sua precificação não vai dar certo e você vai entrar numa guerra de preço. Você está entrando numa guerra de preço porque simplesmente você está trabalhando com clientes desqualificados. Você pode estar trabalhando com clientes desqualificados por dois motivos. Primeiro, você desconhece quem é o teu cliente ideal. Você não tem um alvo, você não tem estratégia no teu estúdio. Então, esse pode ser um problema. O outro problema é porque você simplesmente nem tem consciência que precisa ter um mercado, você deixa o teu estúdio no modo aleatório, você atira para todo lado. Então, você definiu um preço lá de R$500, por exemplo, num render, e todo mundo que aparece, você joga esse preço, só que essas pessoas, esses clientes que estão aparecendo, um é um arquiteto, daí outro é uma construtora, daí outro é uma indústria, daí outro é um cara reformando uma churrasqueira. São clientes completamente diferentes, de bolhas completamente diferentes, com uma capacidade de pagamento completamente diferente. E o que isso vai impactar no teu negócio? Você vai entrar numa guerra de preços, você vai ter uma taxa de conversão menor, porque você está tentando vender para os clientes que não fazem sentido para o teu estúdio. Você precisa ter estratégia e trabalhar com clientes qualificados, beleza? Então, trabalhar com clientes desqualificados é o segundo motivo principal que faz com que você entre na guerra de preços. Agora, vamos aqui para o nosso segundo ponto. Vamos entrar aqui nas estratégias. Tá? Então, agora que você já sabe o porquê você entra numa guerra de preços, agora nós vamos entender o que você precisa fazer para que você não entre na guerra de preço. Para você sair da guerra de preço, então o cliente precisa enxergar valor na sua solução e no seu estúdio. Ou seja, você precisa alterar o valor percebido pelo cliente. Você vai entender melhor essa estratégia agora. A primeira coisa que você precisa entender é que você não vende render. Você não vende apenas render. Você vende o resultado que o render gera. Mas antes disso, no processo comercial de um render, você está vendendo para o cliente uma promessa. Por quê? Porque o cliente não sabe ainda o que ele vai receber. Ele precisa confiar que você vai entregar para ele o que você está prometendo. E o que você está prometendo para ele? Um resultado. Resultado que vai ajudar ele a gerar vendas, que vai ajudar ele a aprovar projetos. Você também está vendendo para o cliente, quando você está vendendo um render, uma experiência. O cliente não compra de você apenas a imagem para fazer um quadro na casa dele. Ele compra de você toda a experiência, todo o processo de trabalho, ou seja, a comunicação que você vai ter, a tua criatividade, a forma como você manda as prévias, a tua organização. Isso tudo você está vendendo para o cliente. Isso tudo faz parte da experiência que você gera para o cliente. Se você simplesmente não cumpre prazos, não atende telefone, não responde o cliente, você está causando uma experiência negativa para o cliente. E isso não tem nada a ver com a qualidade final do teu render, por exemplo. Tá? Então você está vendendo para o cliente uma experiência. Você também está vendendo para o cliente algo que é intangível. Porque quando você está fazendo a venda, o cliente ele não está vendo o que ele vai receber, ele está confiando o que vai receber. Ou seja, você mostra um portfólio bonito para o cliente e ele precisa confiar que ele vai receber uma imagem tão bonita quanto a imagem que você está mostrando para ele no seu portfólio. Então a nossa venda ela é intangível, você está vendendo para o cliente uma promessa de que vai gerar resultado, de que vai ser bom, de que a experiência vai ser positiva. Ou então, a base disso daqui é que o cliente precisa confiar em você. E essa confiança, ela é criada a partir da percepção do cliente. Ou seja, o cliente olha para o seu estúdio, se comunica com você, o cliente entra no teu site, no teu Instagram, olha seu portfólio, vê sobre você e isso faz com que ele perceba algo sobre você. Essa percepção pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for uma percepção positiva, ele vai ter mais chances de confiar em você. Se ele entrar lá no teu Instagram e já ter uma percepção negativa, pode ser que ele nem avance no contato, porque a percepção dele está sendo negativa. Então, a confiança ela é criada a partir da percepção. Percepção. Tudo que nós precisamos fazer para que o cliente confie mais em nós, e quanto mais confiança ele tem, mais disposto a investir mais ele vai estar,
Tudo que nós precisamos fazer é alterar o valor percebido por esse cliente. Alterar o valor que esse cliente está percebendo no seu estúdio e na sua solução. É a percepção de valor que vai fazer o cliente se decidir entre um estúdio e outro. É o que vai fazer o cliente decidir entre pagar mais ou pagar menos pelo seu trabalho. E isso está muito sob seu controle. Então você não vende apenas um render, você vende algo intangível, uma experiência. Você precisa fazer o cliente confiar em você. E essa confiança é criada com a percepção de valor. E o que é então percepção de valor e como que você impacta isso, né? Como que isso acontece na prática? Basicamente, a percepção de valor que o cliente está tendo acontece em um momento em que você não está junto, ou seja, sem você. Quando o cliente entra lá no teu site, no teu Instagram, no teu Behance, quando o cliente descobre que você existe, ele vai entrar lá no site, no Instagram, no Behance da sua empresa e vai criar uma percepção. Então, se o teu site parece profissional, ele vai criar uma percepção. Se o teu Instagram parece profissional, vai criar uma percepção. Se não parece, vai criar outra percepção. Se o conteúdo que você posta, o seu portfólio é coerente, gera identificação com esse cliente, ele vai gerar uma percepção sobre se você é profissional, se você é bom, se você é ruim, se você faz sentido para ele ou não. Qual é o outro momento em que essa percepção está sendo criada? Nos momentos em que você está presente. Então, no seu atendimento, no seu processo aqui, processo comercial, enquanto você está fazendo a venda para o cliente, isso também está impactando a percepção de valor que esse cliente está tendo sobre você. Veja bem, todos esses momentos impactam na percepção de valor. A venda já começa quando o cliente descobre que você existe. Se o cliente entrou no teu site e não entendeu, não percebeu o valor, não se identificou com você, você já perdeu aqui já de cara, ele nem pediu a proposta para você. Por quê? Ele nem chegou a ter uma percepção o suficiente para confiar o mínimo para conseguir pedir uma proposta para você. Ou seja, você não passou nem da primeira barreira de entrada. Agora, pode ser que ele viu o teu site, seu Instagram, teu Behance e gostou. Ele teve uma percepção positiva. Só que a hora que ele entrou em contato com você, você atendeu ele muito mal. E isso diminuiu a percepção, ou seja, ele parou de confiar em você. Ele ficou inseguro com relação a você. Isso faz com que o valor percebido dele se altere negativamente. E isso vai fazer, num comparativo de custo-benefício, que ele veja menos benefício em contratar você. Então, como você vai aumentar aqui o seu valor percebido, né? Como que você faz o cliente perceber mais valor no teu negócio? Alterando aqui, melhorando a sua presença digital. Como é o seu site hoje? Qual é a qualidade do seu site? Tá? Ele é claro, ele tem uma mensagem, ele gera identificação com o cliente certo. A tua marca também impacta nisso. Você tem uma identidade visual, você tem uma logomarca, o teu site é bonito, a estética do teu site, a estética do teu Instagram, isso tudo influencia também na percepção de valor, no valor percebido. Aqui no Marca é o que acontece com muitos estúdios já consolidados no mercado. Uma marca que está há muitos anos no mercado, que já atendeu muitos clientes de grande porte, é uma marca forte, consolidada. O cliente, quando olha isso, ele se sente mais seguro, ele percebe, ele tem mais confiança. Quando ele tem mais confiança, ele está disposto a investir mais nesse trabalho. O que mais? Gerar identificação. É o que eu disse ali no início. Você precisa ter o seu estúdio desenhado para o perfil de cliente, para a bolha de cliente que você está inserido. Ou seja, uma construtora, se ela entra no teu site e vê que você atende construtoras, gera identificação. Identificação aumenta o valor percebido, faz com que o cliente confie mais em você. O seu atendimento, a qualidade do seu atendimento, se você é prestativo, é ágil, é rápido, aumenta a percepção de valor. Prova social, quando você mostra a outros clientes do mesmo porte, clientes do mesmo mercado que você já atendeu, prova social, está aumentando o valor percebido. Se você mostra para o cliente aqui, prova de capacidade, aqui é o seu portfólio. Se você tem boas imagens que geram identificação, que são coerentes com o cliente que você está buscando, isso aumenta a prova social. Se você mostra os diferenciais do seu estúdio, que vão além da qualidade do render, você está gerando prova social. Se você demonstra conhecimento no mercado do cliente, então se você está no mercado imobiliário e você demonstra que você entende de lançamentos, como que funcionam as coisas, isso gera autoridade. Isso tudo impacta no valor percebido. E quanto mais valor o cliente percebe em você, menos o seu preço vai impactar, menos o seu preço vai ser importante para ele. Lembra, o cliente está sempre buscando a melhor relação
custo e benefício. O valor é o benefício. O cliente precisa ver benefício em contratar você. O cliente precisa ver valor em contratar você. Ele precisa perceber valor especialmente, porque a percepção é o que vai fazer diferença. O cliente não está nem recebendo aqui ainda, ele está só percebendo. Então você tem que ter a habilidade de impactar o valor que ele percebe para que ele confie mais em você. Quando o cliente percebe que você tem muito valor, o seu preço fica em segundo plano. Tá? Quando você tem uma marca forte, atende grandes clientes, já está há muito tempo no mercado, isso daqui é o que acontece com um grande estúdio. Ele já tem uma marca forte, ele já tem prova social muito forte, grandes clientes, ele tem diferenciais claros, ele tem uma presença digital profissional. Isso tudo faz com que o preço dele faça sentido para o cliente. Claro, não vai adiantar você ter tudo isso aqui muito organizado se você está falando com a bolha errada de clientes. Veja, é uma sequência de fatores que precisam estar alinhados. Mas a essência da venda de um render é valor percebido. Você quer cobrar mais pelo seu render? Você quer que o cliente entenda o valor do teu trabalho? Você quer que o cliente não compare você apenas pelo preço? Dê motivos para ele entender que você não é só mais um nesse mercado. Enquanto você, por melhor que você seja, se comportar apenas como mais um estúdio nesse mercado, é isso que vai acontecer com você. Você vai ser comparado apenas por preço. E o seu render pode ser maravilhoso, que isso não vai importar de nada se você não consegue defender o seu valor. Tá? E o valor percebido é um dos fundamentos que eu ensino para os meus mentorados dentro dos programas de aceleração do Business do Render, para que eles consigam colocar os seus estúdios no mercado de forma profissional, defendendo valor e não preço, mostrando os reais diferenciais dos seus trabalhos, porque é isso que vai fazer com que seu estúdio seja sólido, que ele se consolide no mercado, que ele tenha previsibilidade de vendas e seja lucrativo. Se você quer conhecer mais sobre o Business do Render, eu vou deixar aqui embaixo um link onde eu explico como que funciona o programa de aceleração e como que isso pode ajudar o teu estúdio aí a avançar para os próximos níveis no mercado de arquivistas. Beleza? E a nossa próxima estratégia, agora que você já sabe a importância de alterar o valor percebido pelo cliente, se você quer sair da guerra de preços, você precisa parar de jogar o jogo do preço e jogar o jogo do valor. Exatamente. Valor precisa vir antes de preço. Você já entendeu a diferença entre preço e valor. Valor precisa vir antes de preço. Ou seja, o cliente precisa perceber o seu valor antes de você falar qual é o seu preço. Tá? Quando você fala o seu preço sem gerar valor, você vai cair no modo justificativa, que é quando você tem que ficar justificando para o cliente o porquê aquele é o seu preço. Aí você, quando está no modo justificativa, você está num degrau abaixo da negociação. E isso é extremamente negativo para você. Quando você já criou a primeira percepção do cliente, é difícil você reverter. Por isso você precisa jogar o jogo do valor. Quando você joga o jogo do valor antes de falar o seu preço, quem vai entrar no modo justificativa é o cliente. Se você gera para o cliente muito valor, se você mostra os diferenciais do seu estúdio, autoridade, impacta realmente o valor percebido, quando você falar o seu preço, o cliente vai até se sentir mal de te pedir um grande desconto. Ele vai justificar para você o porquê ele não pode pagar o seu preço. Ele não vai simplesmente falar, olha, eu tenho um cara que cobra 50% a menos. Porque ele já percebeu que você tem valor. Ele percebeu que o que você está oferecendo para ele vale o preço que você está cobrando. E isso faz com que ele entre no modo justificativo. E quando o cliente está no modo justificativa, você sempre vai sair ganhando, mesmo quando você perde. Como assim? Nesse mercado, os clientes são recorrentes. Então, o cliente pode não contratar você neste projeto, mas ele vai ter um próximo. E no próximo ele pode te contratar. Pode ser que esse empreendimento seja mais econômico. E no próximo, que é um empreendimento maior, a conta feche melhor. Então, quando você perde, mas o cliente percebe valor no teu trabalho, primeiro, ele vai indicar você para outras pessoas, mesmo sem ter comprado de você. E segundo, ele pode voltar e pedir novas cotações para você. E já aconteceu isso comigo muitas vezes, do cliente não fechar e chegar em determinado momento e o cliente fechar. Outra coisa que vai acontecer quando você gera valor para depois falar de preço, é que quando você for entrar aqui numa negociação com o cliente, não vai ser uma negociação agressiva com um monte de solicitação de desconto, mas vai ser uma negociação, basicamente um alinhamento, em que o cliente fala, olha, você está pedindo aqui
50 mil, mas eu tenho 47. E vocês vão alinhar ali, vão ver a proposta, tirar itens, substituir itens, para chegar naquele budget. Ou seja, é um alinhamento, não é um grande desconto. E também não tem nada de errado em você oferecer para o cliente um desconto no processo comercial, desde que esse desconto seja planejado e não seja um absurdo de um desconto. É um desconto planejado, mas isso só vai acontecer se você jogar o jogo do valor e não o jogo do preço. O cliente nunca quer o preço. Lembra lá do primeiro conceito. O cliente sempre quer a melhor relação custo e benefício. E para jogar o jogo do valor, você precisa seguir um processo comercial. E esse aqui é o processo comercial do Business do Render. É o processo comercial que eu ensino para todos os meus mentorados. Tá? Primeiro de tudo, qualificação. O cliente entrou em contato com você, a primeira coisa é você entender se você está falando com um cliente que faz sentido para o teu estúdio. Lembra, um dos principais motivos que faz você entrar na guerra de preço é você tentar vender para um cliente desqualificado. A primeira coisa no seu processo comercial, antes de você sair mandando proposta para todo lado, é você qualificar aquele cliente, se ele faz sentido ou não. A segunda etapa do seu processo comercial é o diagnóstico. É o momento de ouro da venda de render. É aqui aonde você vai gerar valor. É aqui que você vai mostrar para o cliente que você é diferente. Gera valor na sua apresentação, no seu atendimento, mostrando a experiência que você gera. Vários detalhes que você viu ali na estratégia anterior, é a forma como você vai gerar valor. Você também vai no diagnóstico fazer uma investigação, é aqui que você vai fazer boas perguntas e vai escutar ativamente esse cliente. Investigação é você entender realmente quais são as dores daquele cliente. As dores do cliente não é simplesmente a lista de item. Você precisa saber como que tem sido a experiência desse cliente com outros fornecedores, se ele já teve outros fornecedores. Às vezes esse cliente está com medo porque o último fornecedor dele simplesmente sumiu, não entregou as imagens, não chegou na qualidade esperada. Você não vai chegar nessas conclusões sem fazer perguntas. O diagnóstico é o momento principal da venda de render. Só o fato de fazer o diagnóstico, mesmo que você não saiba como fazer nada de gerar valor, já vai fazer o cliente perceber você como diferente. Porque você está entregando aqui para ele um atendimento. Esse diagnóstico pode ser uma reunião, pode ser uma ligação, tá? Mas é importante que ele exista. Eu sempre sugiro uma reunião, mas pode ser uma ligação. Tá? É uma forma de você gerar valor para o cliente. Aqui, nesse momento, é um momento em que você vai dar uma bomba de valor para o cliente, para que depois, a hora que você entrar na etapa da proposta, o cliente já teve um impacto positivo sobre você. Por que que aqui no diagnóstico você vai ter uma apresentação? Porque o momento em que o cliente criou uma percepção de você, sobre você apenas pelo teu site, geralmente não é o suficiente para ele perceber tudo o que você pode fazer por ele. Ele entra no teu site rapidamente, em poucos segundos, ele gera identificação ou não, pede uma proposta. Se você não falar mais, ele vai comparar você apenas pelo preço e pelo render. Ele vai olhar um render e um preço. E isso é pouco demais, é insuficiente para você sair da guerra de preço. Você precisa fazer o cliente perceber que você é diferente, especialmente enquanto o teu estúdio ainda não é uma marca forte e reconhecida. Se você não é uma marca forte e reconhecida, você tem que tomar cuidado em todos os pontos. E o seu processo comercial precisa ser fino, precisa ser refinado, precisa ser claro. Você precisa gerar valor, precisa entender o que o cliente realmente quer para que você possa ir para a próxima etapa, que é a de proposta. A proposta também não é algo aleatório. A proposta precisa ser exatamente conectada com as dores do cliente, que você definiu aqui na investigação, com o problema do cliente, com a necessidade do cliente. A sua proposta ela precisa ser personalizada, de acordo com a necessidade do cliente. Nem sempre o que o cliente pede para você numa lista de itens é o que ele realmente precisa. Só que você deixa de conversar com o cliente, você não entende, você faz uma proposta aleatória. Tá? Quando você entende, você pode encontrar um ponto aqui que faz a tua proposta ficar um passo à frente. Porque você vai saber exatamente o que o cliente precisa e a sua proposta vai ser mais ajustada à necessidade do cliente. Isso te coloca um passo à frente em uma negociação. A proposta também precisa vender por você. Quando você vai mandar essa proposta para o cliente, e no processo aqui que eu ensino você não vai apresentar essa proposta, você vai enviar ela para o cliente, essa proposta precisa vender por você. O que acontece? Muitas vezes
dentro das empresas, vai ter lá uma pessoa que fez as cotações, entrou em contato com você, que você gerou valor, mas essa pessoa vai levar as propostas que ela recolheu para um diretor, para uma reunião com várias pessoas. Então vai ter lá várias propostas. A tua proposta não pode ser uma planilha feia, a sua proposta não pode ser uma mensagem no WhatsApp. A sua proposta precisa ser um documento capaz de vender por você, capaz de falar ali um pouco dos teus diferenciais, mostrar um pouco do teu trabalho, ser clara sobre valores, processo, forma de pagamento, prazos, o que acontece quando termos de serviço, né? Termos de serviço, a sua proposta precisa vender por você quando você não estiver junto. Se você gerou valor em uma reunião de diagnóstico para uma pessoa, a sua proposta também vai servir para ajudar essa pessoa a vender você para o diretor dela, para os acionistas, para as outras pessoas da empresa, para sócios da empresa. Então a sua proposta, ela também precisa vender por você, ela não pode ser genérica. Follow-up, próxima etapa, uma das etapas mais importantes do processo aqui, você tem que ter uma cadência de follow-up. O que é isso? Você vai ter que entrar em contato com o cliente com alguma regularidade, porque o cliente, no nosso mercado, o processo comercial, ele tem um tempo de fechamento, que geralmente é em torno aí de uns 30 dias. Você vai ter que entrar em contato com o cliente algumas vezes, então você precisa fazer isso, é uma etapa indispensável. Só que não adianta você ficar entrando em contato com o cliente 5 vezes falando, e aí, viu a proposta? E aí, tem alguma dúvida? E aí, vamos fechar negócio? Porque você vai ficar chato. Então, o seu follow-up precisa ser estruturado e precisa ser relevante para que você consiga conduzir o cliente até a etapa aqui de negociação e fechamento, que é onde você vai fazer esse alinhamento com o cliente, esse alinhamento de itens, tá? E a negociação aí tem várias coisas que você pode fazer, né? Desde você trocar itens, sugerir outras organizações para chegar no budget do cliente. Se você segue um processo comercial estruturado, se você gera valor para o cliente, a sua negociação provavelmente vai ser um alinhamento, não vai ser aquela coisa de, cara, você consegue fazer por metade do preço? Se isso está acontecendo, você está na guerra de preço, isso é um problema gravíssimo para o seu negócio. Então tem que ter um processo comercial estruturado para que você consiga jogar o jogo do valor. Se você quer sair da guerra do preço, você vai ter que jogar o jogo do valor. Você também vai ter que impactar o valor percebido que o cliente está tendo sobre o teu estúdio, sobre o teu negócio. Beleza? Isso são fatores indispensáveis se você quer crescer o seu estúdio, se você quer escalar o seu negócio, você vai precisar sair da guerra de preço, você precisa saber jogar o jogo do valor. Não é sustentável ter um estúdio de arquivis jogando na guerra de preço. Então, se você está preocupado com a concorrência que está cobrando preços absurdos, o problema não é da concorrência, porque a concorrência que joga apenas no preço, ela vai acabar sozinha, porque não é sustentável jogar o jogo do preço. Você é quem precisa aprender a jogar o jogo do valor. Enquanto você não aprender a jogar o jogo do valor, você vai continuar sendo substituído por estúdios que cobram mais barato, porque o cliente simplesmente não está vendo que você é um negócio profissional, que você é um negócio de valor, que pode gerar valor para ele, que é diferenciado, que tem diferenciais. Existem outras coisas além da qualidade do render, existe um outro mundo além da qualidade do render e talvez ninguém te falou isso, nenhum curso de render te explicou sobre isso, mas isso é o que você precisa saber para construir um negócio real que gera resultados nesse mercado. E é exatamente sobre isso que eu ensino meus mentorados dentro dos programas do Business do Render. Se você quer estruturar o processo comercial do seu estúdio, quer ter uma operação mais previsível e lucrativa, eu deixo aqui para você o link do BDR Grupo, o programa de aceleração do Business do Render, onde eu ajudo donos de estúdio a construir negócios mais lucrativos e previsíveis nesse mercado. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aqui o seu like, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto, e se você quer continuar aprendendo comigo, eu vou deixar aqui o vídeo de mais uma aula, onde eu explico para você como aumentar o ticket médio das suas vendas. Valeu? Eu espero você no próximo vídeo. Falou, é nóis!